Se o seu objetivo é correr uma meia maratona mais rápido, mais eficiente e principalmente se desafiar na distância, eu tenho para dizer que esse vídeo ele certamente vai te ajudar. A ideia de hoje é eu falar com você sobre não só sobre treinos, sim, mas vou falar sobre treinos, não só sobre alimentação, mas vou estar falando sobre alimentação, mas também falar sobre método. Eu considero o método algo fundamental para qualquer resultado que a gente quer atingir. Porque quando eu tenho uma metodologia, eu sei que eu tenho um início, um meio e um fim. E o que foi feito ao longo de cada etapa. Porque quando a pessoa faz de forma aleatória, sem um processo, sem uma organização, no final das contas, quando chega lá no final, no dia da meia maratona e após passarela, ela não sabe por que o resultado final foi conquistado. Ou então, ela não sabe como replicar isso outras vezes. E é isso que eu vejo muitas vezes, treinadores que fazem treinos de forma aleatória, pessoas que treinam sem um acompanhamento orientado, e tudo isso faz com que, no final, você não saiba por que eu melhorei. Ah, beleza, treinei bastante. Mas o que foi o seu treinar bastante? Eu vejo também centenas de pessoas que dizem treinar bastante, mas treinam bastante errado. Ou seja, muito volume ou muita intensidade e chegar na hora da prova não consegue replicar, transferir isso para os seus 21 quilômetros. Se você não me conhece, meu nome é Felipe Fagundes, eu sou treinador de corrida. Trabalho com corrida, ajudo centenas de corredores a se transformar na corrida. E quando eu falo em transformar, estou com uma caneta na mão aqui, não sei porquê. Mas quando eu falo em transformar, é transformar a sua corrida, transformar os seus resultados. Seja para quem nunca correu, conseguir correr seus primeiros 5, 10, 21, 42 quilômetros. Seja transformar, fazer com que aquela pessoa que corria uma meia maratona para 2 horas, está correndo sub 1h30. Enfim, a transformação é o aluno que vai me dizer e a gente vai, através dessa metodologia, que é o método PRO, que a gente trabalha aqui dentro da ProElite, fazer essa transformação. Se você quer conhecer um pouco mais da ProElite, no link da descrição tem como você se tornar meu aluno e usar a nossa metodologia, treinar com a nossa metodologia, que é o método PRO. Hoje eu separei algumas coisas, tá? O meu último café do dia, eu tô apreciando ele. Inclusive é um café, eu vou elogiar esse café aqui, que é um café do Recanto Café, um aluno meu, Diego. Cara, que café bom esse do Diego, cara. Hoje eu vou estar falando sobre as estruturas que são importantes para a gente atingir um resultado nos seus 21 quilômetros. E essas estruturas, eu vou estar falando sobre o método de treino, vou estar falando sobre o que é necessário dentro dos treinamentos e vou também dando algumas sugestões dentro do aspecto da alimentação, tá? Porque eu enxergo que eu preciso de todo um cenário positivo para que o resultado final ele aconteça. Tá? Sem essa estruturação como um todo, não é possível. Vou também falar sobre meu recente recorde pessoal, nos 21 quilômetros. Vou trazer de alunos e, enfim, como que tudo isso é possível, como que esses recordes acontecem, como essa evolução acontece quando a gente tem um norte, quando a gente tem uma metodologia. Então, vou começar primeiro aqui falando sobre método de treino. Quando a gente pensa em metodologia, o método PRO aqui, ele se baseia onde a gente trabalha com 3 pilares. P de performance, gerar alta performance através da responsabilidade e da organização. O que significa isso? Significa que, quando eu penso em responsabilidade, deixa eu te mostrar um exemplo de responsabilidade aqui. Ó. É isso aqui. Essa é minha aluna, a Daniela, que atingiu, agora ela correu recentemente, 1h44 e não vou lembrar os segundos na meia maratona. Como que ela conseguiu isso? Responsabilidade. Observa que a planilha dela está toda verde. Deixa eu mostrar de novo aqui. Ó. A planilha dela está toda verde. O que significa? Significa que ela cumpriu à risca todos os treinos.
todos os treinos que eu planejei para ela, ela seguiu. Isso aqui é um mês, tá? Mas se eu olhar os outros meses da Daniela, a mesma coisa se replica. Ou seja, durante todo o processo de treinos, ela teve a responsabilidade de seguir o que foi prescrito. E eu, como treinador, a responsabilidade de montar os treinos, estruturar, personalizar o treino de acordo com a condição, de acordo com o que ela ia apresentando de evolução. E aí, isso se mistura com o nosso aspecto da organização, que é o planejamento dos treinos, ou seja, a estruturação desses treinos em alguns momentos. Se você está vendo na tela, naquela primeira semana, 3 treinos na semana, porque no final de semana existe algum compromisso, alguma questão, também dependendo da fase do treinamento, que era necessário algum descanso, uma recuperação maior. Em outras fases, em outros períodos, 4 treinos na semana, onde era necessário, por exemplo, ter mais volume, mais intensidade em algumas semanas, e tudo isso alinhado com o objetivo dela, né, que foi sair de 1h49 para 1h44 na meia maratona. E essa nossa metodologia, quando a gente pensou o método PRO, passa por essa etapa da organização, ela está dentro do aspecto, quando a gente fala em treinamento físico, a periodização. A periodização do treino, onde ela tem fases, onde quando ela planejou, quando o aluno chega para nós e tem o objetivo de correr uma meia maratona, eu tenho uma organização de quantas semanas são necessárias para eu deixar ele em condições de correr essa prova. Então, pensa o seguinte, se você está aí e tem como objetivo fazer uma meia maratona, se você já corre, e vamos colocar que você já corre aqui pelo menos há 1 ano, e hoje você chegasse para mim querendo correr uma meia maratona, de forma bem geral, entre 16 e 20 semanas eu te deixaria em condições de correr uma meia maratona. Agora, se você chegar para mim e dizer, não, Felipe, eu corro hoje 10 km para 50 minutos e quero correr uma meia maratona para 1h45. Não é possível ainda. Ainda não é. Eu não conseguiria em 16, 20 semanas cumprir esse resultado, cumprir essa meta. Agora, se eu tiver mais tempo, se a gente fazer um planejamento, não, essa primeira meia maratona a gente vai correr ela sub 2 horas. Aí depois na segunda, daqui X tempo, a gente vai fazer um ciclo para correr ela abaixo desse tempo. Então, tudo isso vai depender do seu objetivo, da sua meta, e a periodização, a organização dos treinos, é eu como treinador que vou fazer essa organização. É eu como treinador que vou criar as etapas necessárias, um período de base às vezes um pouco mais longo, um período específico um pouco às vezes mais enxuto, um polimento de quem sabe mais extenso ou mais curto, dependendo da condição física e da experiência do atleta, do aluno. Então tudo isso se chama personalização do treinamento. E quando a gente pensa nessas etapas da personalização, elas estão dentro do nosso pilar organização. Entendido isso? Então, quando eu penso em método e a gente fala sobre isso aqui, e eu quero te trazer a importância de ter um norte para saber o que foi feito, e aqui dentro do aplicativo nós deixamos tudo documentado, ou seja, cada treino documentado para que o aluno saiba, e eu como treinador também tenha clareza, do que foi feito em cada uma das etapas do treinamento para que ele atingisse a meta. Se eu não tenho clareza, eu não consigo saber o que eu fiz em cada uma das etapas. Porque aqui, eu vou olhar esses treinos da Daniela, por exemplo, daqui ano que vem, que ela vai querer correr uma meia maratona, quem sabe para casa de 1h40. Ou ela também já me falou que ia correr uma maratona. Então, eu vou olhar para esse resultado que ela teve e eu vou ver o que a gente fez que deu certo. Em outro momento, se eu olhar os ciclos de treinamento dela em outras etapas, e o que não deu certo. Quais treinos que ela fez e ela conseguiu responder muito bem. Mas quais treinos ela fez e ela não conseguiu responder tão bem. E isso faz parte. Isso é o mais comum. Eu não tenho alunos que respondem igual ao mesmo treino. Vou dar um exemplo. Preparação pré-prova, tá? Fase de polimento.
Eu tenho alunos que respondem muito bem, onde a gente faz fartlek naquela semana de prova. Onde eu tenho alunos, se eu colocar um fartlek, ele chega cansado na prova. Por quê? Tem N fatores. Tem alunos que respondem bem a um fartlek, provas curtas. Tem outros que respondem bem apenas a treinos ritmados naquela semana ali de prova. Outros apenas a treinos leves naquela semana de prova. E cada detalhe disso vai depender muito de como que é o descanso dessa pessoa, como que é a alimentação dela, como que é a base dela de treinamento, ou seja, o que que ela fez lá na infância, o que que ela fez na adolescência, o que que ela fez na vida adulta. Como que é hoje o treino de força dessa pessoa? Então, tudo isso vai ser de forma individualizada. E quando a gente pensa numa meia maratona, isso vai ter um impacto muito, muito significativo. Agora, vamos pensar em treinos, tá? Saímos dessa primeira etapa, vamos pensar em treinos. Quando a gente pensa em treinamento para meia maratona, o erro mais comum que acontece é ou treinar com excesso de volume ou treinar com falta de volume. Eu vou começar com o aspecto do excesso de volume. E o excesso de volume, ele está muitas vezes atrelado com aquela falsa ideia de que para correr uma meia maratona, você precisa rodar muito, ter muito volume de treino, muita quilometragem, muitos tempo de treinamento, tá? A boca vai secando e a fala vai ficando prejudicada. Mas quando eu entendo que cada pessoa tem um nível de condição física e cada pessoa tem uma experiência. E aí você, que está me assistindo agora, presta atenção. Quando você for fazer a sua primeira meia maratona, é impossível você querer fazer os mesmos treinos que uma pessoa que já está na sua terceira, quinta, sexta meia maratona. Ou mesmo para você que está na sua sexta meia maratona, está buscando o seu recorde pessoal e está querendo fazer o treino daquela pessoa que já está na sua 10ª, 20ª meia maratona. Não tem. Vocês têm condições, experiências, tudo diferente. Então, o que é o detalhe fundamental aqui? O volume de treino, ele deve ser personalizado. E uma pessoa que faz excesso de volume, e eu vou chamar aqui de volume, carga de treinamento, tá? Mas carga nada mais é do que volume, intensidade e densidade de treino. Se eu tenho uma carga de treinamento muito alta para uma pessoa que não tem a capacidade suficiente para isso, eu vou ter um desequilíbrio aqui. E esse desequilíbrio vai fazer com que muitas vezes você tenha uma grande chance de se machucar, você tem um excesso de treinamento e acaba chegando cansado no final do ciclo, e eu canso de ver isso. As pessoas chegam cansadas na fase final de um ciclo. Por quê? Porque treinou demais. E aí deveria descansar, chega naquela fase final, não consegue recuperar de forma suficiente, não consegue ter um bom desempenho na prova. E muitas vezes aquela ânsia, aquela ansiedade assim de querer, quanto mais melhor, e aí tenta treinar para ver se evolui mais rápido e acaba quebrando. Então, tudo isso para te dizer que treinar demais nem sempre é o mais importante. Agora vamos para o treinar de menos. Aquela pessoa que, e aí vê se você se encaixa nesse cenário, que é um resultado. Felipe, eu quero correr uma meia maratona sub 2 horas. Aí você está prescrito lá 3 treinos na semana. Aí você vai 2 semanas, treina 3 vezes. Aí na terceira semana treina 2. Na quarta semana treina 1. Aí na quinta semana quer treinar 4, 5 vezes para compensar as semanas que passaram. Isso é o cenário bem comum que acontece. Ou então, algumas semanas treina 3 vezes, outras semanas 2, e aí lá no final do ciclo, ela quer o resultado que ela queria, que ela almejava, mas não cumpriu tudo de forma adequada. Ou seja,
vai faltar, no final das contas, a equação não fecha, vai faltar volume, faltou alguns treinos de qualidade, eu vou estar te explicando esses treinos de qualidade agora na sequência, e isso cria um cenário onde falta carga de treinamento. Essa pessoa perdeu alguns treinos longos, e aí são treinos longos às vezes importantes para desenvolver base aeróbica, para desenvolver condicionamento físico, perdeu alguns treinos de qualidade que são importantes para desenvolver limiar, ritmo de prova, desenvolver VO2 máximo, desenvolver velocidade. E esses treinos vão faltar na reta final. Aí sabe aquele quilômetro 18 que você quer? Pô, faltam 3 quilômetros e 200 metros aqui para me chegar. E eu não tenho força. A perna pesou. O cansaço chegou. Comecei a ter câimbras. Aí a câimbra não é só por falta de treinamento, pode ser também a alimentação que eu vou estar falando na sequência. Mas esse somatório esse cenário como um todo que acontece, faz com que você chegue na hora do vamos ver lá, na hora da prova, não tenha condições de cumprir aquela meta que você queria. Então, esse cenário, principalmente esse segundo, eu gosto de ser muito realista com o aluno, que é, você treinou de forma suficiente para essa meta que você queria? Se não, cara, não se cobra. Não seja injusto contigo, porque não se dedicou o quanto era necessário para aquela meta, para aquele objetivo. E aí, quando a gente tem um desequilíbrio entre expectativa versus realidade, entra a frustração. E uma pessoa frustrada, ela se desmotiva, ela fica mal. E eu não gosto disso, mas acontece. Então, tem que ter a maturidade de entender que se treinou de forma adequada, vai atingir o resultado, ou tem grande chance de atingir o resultado que almejava. Não treinou de forma proporcional, o resultado às vezes não vai acontecer. Porque muitas vezes também a gente treina e o resultado não vem. Vou dar um exemplo. Eu estou treinando para correr uma meia maratona na casa de 1h15, 1h16 baixo. Saiu? Não saiu. Ah, Felipe, vai colocar apenas o fator climático? Não, tem vários erros que eu cometi também. Entre eles, aspectos gastrointestinais, tá? O que acontece? Quando a gente pensa em performance e quando eu penso em bater meus recordes pessoais, eu tenho que entender aqui que o treinamento, somado a fatores internos e externos, como climáticos, eles vão ser fundamentais. Quanto mais próximo de um desempenho, de um alto desempenho, de uma performance, mais estreito, ou seja, mais estreito, vamos dizer, fica essa linha de erro. Ou seja, eu tenho menos margem para errar. Seja no treinamento, seja na alimentação, seja no descanso, nos fatores climáticos, eles vão ter interferência, vão ter um peso muito maior. Então, quando eu estou preparando uma pessoa que tem uma boa condição física e a meta dela é correr sub 2 horas, sub 1h45 para homens, por exemplo, sub 2 horas para mulheres, mesmo que às vezes o clima não contribua tanto, é muito mais fácil que ela consiga. Agora, para mulheres, abaixo de 1h45, abaixo de 1h40. Para homens, abaixo de 1h30, abaixo de 1h25. Quando mais próximo dessa meta você tem, entenda que essa margem de erro ela se torna muito menor. Então, o fator alimentação ela vai ter um peso muito maior, o fator climático vai ter um peso muito maior, o fator do descanso vai ter um peso muito maior. Qualquer coisa que saia um pouco fora do ideal, a chance de você não atingir essa meta acontece. E comigo, por exemplo, eu bati meu recorde pessoal na meia maratona, corri 1h17:21, mas tinha como condições, estava vindo para a prova até o quilômetro 15:16, para 1h16:30, 1h16:20, 20 mais ou menos, Mas tive um problema gastrointestinal, enfim, tive que parar para ir no banheiro. E tudo isso são fatores que eu comecei já a investigar
Já tinha ido no gastro há 1 ano e meio atrás, agora retornei novamente para investigar por quê. Lá no início era intolerância à lactose. Descobri ela, resolvi, tudo certo, fiz ótimas provas nesse meio tempo. Agora, mesmo corrigindo esses fatores, estou tendo outros problemas. Então, precisaria investigar. Os exames que vão ser necessários fazer agora na sequência, o médico já pediu alguns deles, mas eu preciso identificar o que está me gerando desconforto, dor de barriga durante uma prova, porque não é, o gel, não é a lactose que está me gerando desconforto. Não, são alimentos ou alguma patologia que eu desenvolvi que eu preciso investigar. Ponto. Fatores climáticos. Estava extremamente úmido. 97% umidade do ar quando a gente largou. Cara, não é um clima para performance. Quilômetro 6, 8, eu estava extremamente já bem molhado, encharcado de suor. Por quê? Estava perdendo muito líquido, porque a umidade estava muito elevada. Então, para performance, não é um clima tão adequado assim. Mas tudo isso são fatores para você entender que tem interferência, ok? Agora, voltando no aspecto do treinamento, eu tenho que entender que nesses treinos, quando a gente pensa em meia maratona, eu preciso ter treinos onde eu vou simular a minha condição de prova. Então, não tem. Eu dei o exemplo ali anterior. Você chega para mim hoje, corre um 10 km para 50 minutos. Isso significa pace 5. Quer correr uma meia maratona para 1 hora e 45? Não tem como sair de um pace 5 nos 10 para 1 hora e 45, que também é pace 5 nos 21, se o seu máximo, o seu 100% no 10K é o pace 5. Tu entendeu isso? Consegue compreender? Então, eu tenho que ter treinos onde eu vou condicionar o meu corpo a melhorar a minha velocidade, a melhorar o meu VO2 nas distâncias menores, para que eu eleve a minha capacidade física, para que eu consiga transferir para as distâncias mais longas, que neste caso é o 21 km. Quando eu chego no meu ciclo, nesse meu planejamento de 21 km, eu preciso ter dentro desse ciclo treinos que vão estimular a minha velocidade alvo, ou seja, o meu pace, o meu ritmo de corrida alvo nos 21. Então, eu tenho que ter treinos, e eu vou trazer um exemplo de treinos aqui. Deixa eu ver se eu consigo te mostrar aqui na minha tela. Cadê? Aqui. Deixa eu ver se eu consigo apresentar. Acho que vai aparecer. Vou dar um exemplo. Ó. O objetivo nosso aqui da Dani era correr para casa de 1 hora e 45, tá? A meia dela. Então, nós tínhamos treinos aqui onde ela estava correndo a 5 por quilômetro, 5,20. Tá? Então, vou dar um exemplo de treino aqui dela. Ó. Esse era um treino onde ela tinha 2 km de aquecimento, depois 4 blocos de 3 km no ritmo alvo de prova dela, por 1 km leve. Ritmo alvo de prova por 1 km leve. Isso aqui é durante a fase de preparação dela, tá? Nós estávamos entrando numa fase específica, e uma coisa interessante que aconteceu. Durante essa fase específica dela, eu observei que ela estava conseguindo correr de forma muito confortável, o ritmo de meia maratona dela. Ou seja, quando ela foi para a prova dela, quando ela foi para os 21 quilômetros, como meta lá dela, ela tinha total condições de correr até mesmo mais rápido do que aqueles ritmos que ela estava apresentando. Ou seja, ali nós estávamos apresentando para ela correr para 5 por quilômetro, que ela tinha total condições para correr para 4,50, 4,55, até 4,58 ali, o ritmo médio dela de prova. Então ela conseguiu desenvolver isso, ela conseguiu treinar em condições muito boas, onde ela melhorou a capacidade dela do que tinha previsto anteriormente. Então, isso são detalhes onde, durante um ciclo, por nós estimularmos tanto o ganho de velocidade, de VO2 máximo, de ritmo-alvo de prova, que ganha condições, ganha uma capacidade física de chegar na hora da prova e o resultado vir. Agora, no dia da prova, as condições climáticas elas contribuíram. Fator alimentar, que eu queria trazer para você aqui,
que é fundamental, ou seja, você seguir o acompanhamento profissional. No caso da Dani, ela segue acompanhamento, uma pessoa muito bem regrada, uma pessoa que mudou muito a sua composição física como um todo. Ela treina online comigo, em uma cidade aqui próximo, mas treina online comigo, mas eu conheço ela nesses últimos 2 anos que ela vem treinando comigo, o quanto a sua composição física melhorou, né? Questão não só estética, mas de performance como um todo, né? Uma pessoa que desenvolveu hábitos alimentares muito positivos. E isso tem uma transferência para o seu resultado, que é o resultado da prova. Nós saímos lá de 1h50 e pouco, se não me engano, essa primeira meia, depois 1h49, não, foi 1h49 e agora é 1h44. Então a gente vem evoluindo na meia maratona, por quê? Porque isso é um reflexo de hábitos positivos, hábitos tanto na parte de alimentação, do descanso, por mais que não, a gente entende que todo aluno e toda pessoa que treina conosco, ela trabalha, ela tem uma vida pessoal, família, trabalho como um todo que é estressante, que é desafiador, mas conseguir conciliar isso é fundamental para um resultado ali na frente. Em muitos momentos é necessário fazer alguns ajustes de treino, porque a pessoa vai ter essa interferência na questão do descanso e da recuperação. E nesse aspecto da alimentação aqui, principalmente, retomando, eu entendo que quando eu quero gerar resultado para uma pessoa, não tem como ela performar se ela está comendo mal. E o que eu digo comendo mal? Comendo muitos alimentos inflamatórios, muitos alimentos processados, excesso em açúcar, pouca hidratação, ou seja, pouca água. A água é fundamental, gente. Eu tenho que entender que se meu corpo ele não está bem nutrido, não tem como sem energia, sem combustível, a máquina andar. Ela vai quebrar, o carro vai parar. E o carro é o seu corpo. Então ele precisa estar bem nutrido. E estar bem nutrido, estar com esse combustível mais limpo possível, é a sua gasolina aditivada, ao invés daquela uma gasolina ruim, um posto qualquer que você não conhece. E são os alimentos processados, os alimentos ricos em carboidratos, são a sua gasolina ruim. Quando você enche seu corpo disso, você acaba não conseguindo ter uma performance, não conseguindo evoluir nos seus treinamentos, automaticamente não tendo o resultado que deseja. Então, comece a enxergar. Hoje, eu trouxe para você aqui como desenvolver os seus treinamentos, como desenvolver através de uma metodologia, chegar no resultado final, os treinamentos, o que é fundamental nos seus treinos em aspecto de volume, não errar em volume em excesso e nem a falta de volume, a importância dos treinos qualitativos, ou seja, treinos em ritmo de prova, treinos onde eu vou desenvolver a minha condição para aquela meta que eu tenho de correr. Quero correr sub 2 horas, eu tenho que estar correndo para 5h45, 5h43, o meu ritmo de meia maratona, para que eu consiga cumprir a minha meta de correr o sub 2 horas. Quero correr uma... Agora me veio dúvida, mas acho que tá nessa faixa. Agora não vou lembrar de cabeça se acertei o ritmo do sub 2 horas. Quero correr sub 1h45, eu tenho que estar correndo sub 5 por quilômetro nos meus treinos ritmados para meia maratona. E se eu quero atingir essa alta performance, eu tenho que entender que o descanso, eu tenho que estar descansando de forma adequada, mas também alimentando de forma adequada. Beleza? Espero que tenha te ajudado. Se ficou com alguma dúvida, não deixe de colocar nos comentários. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Te espero no próximo vídeo, numa próxima aula aqui e até mais.